Amém, irmãos? Quero agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade, agradecer ao meu pastor Marcelo, o pastor Azali, a liderança da igreja. Muito obrigado. É com muita responsabilidade que a gente sobe aqui para trazer a ministração, a palavra do Senhor. Eu quero te convidar, nesse momento, a abrir a tua palavra, a palavra do Senhor, em Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós estaremos lendo alguns versículos. Lucas, capítulo 10, versículo 38. A partir do 38. Irmãos, que presença maravilhosa. Esse é o nosso Deus. Somente o Senhor para nos surpreender com tanta glória, com tanta presença e com tanta bondade. Amém? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém. Irmãos, eu separei essa passagem, esse texto tão precioso, como todos os textos da palavra de Deus é precioso. Eu ministrei recentemente, na semana passada, no Lighthouse, e falei um pouco sobre a história dessa família. A família que habitava em Betânia, muito conhecido por todos nós. Marta, Maria e ainda tinha Lázaro, que mais à frente a gente vai se deparar com Lázaro. E essa passagem, ela mexeu muito comigo, mexeu muito com o meu coração, porque é o que eu tenho vivido e é o que eu tenho procurado viver, é estar na presença de Deus e tendo atitudes que uma mulher aqui nessa família vai nos ensinar. Eu pedi para que colocasse o tema aos pés de Jesus. Elas recebem Jesus na sua casa. A palavra diz que Marta recebe Jesus na sua casa. Tudo nos leva a entender que a casa era de Marta. E elas recebem Jesus. Talvez Jesus estivesse passando ali como um bom mineiro, talvez, para comer um pão de queijo, tomar um café. E o texto dessa passagem de Lucas 10:38 é Jesus. Jesus indo para Jerusalém. Jesus se preparando para aquilo que estava o aguardando, que era a morte, aonde as autoridades judaicas iriam prender. Jesus estava pelo caminho e ele passa nessa casa. A palavra diz que Jesus era amigo dessa família. A gente pode perceber isso em João, no capítulo 11, no verso 5, quando diz que Jesus amava a Marta, Maria e a Lázaro. No versículo 11 do capítulo 11, diz: vamos até Betânia. Jesus fala para os seus discípulos, porque o nosso amigo. Irmãos, Jesus sempre teve a intenção de ter um relacionamento mais próximo com os seus. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15, ele fala para os discípulos que não vos chamamos mais de servos, vos chamamos amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, e eu tenho revelado aquilo que eu tenho preparado. A intenção de Jesus sempre foi nos trazer para perto dele, nos levar para perto dele, e ter uma relação não somente de servo e Senhor, e sim de amigo.
aquele que reclina a cabeça e ouve as batidas do seu coração, entende aquilo que Ele está preparando para a minha vida e para a sua vida. E esse era o contexto dessa história. Maria, ela se aproxima de Jesus de uma forma diferente. Nós precisamos priorizar a presença de Deus em todo tempo. Eu creio que ambientes como este que nós estamos, ambientes onde Jesus se faz presente, palavras se tornam decretos, histórias são mudadas, transformadas pelo poder do teu nome. Irmãos, nós não podemos chegar na presença do Senhor de qualquer maneira. Nós não podemos chegar na casa do Senhor achando que é mais um culto comum, que é mais um encontro. Não, nós precisamos chegar até a presença dEle, crendo que esse lugar é o lugar onde o Senhor ordena a sua bênção. Nesse lugar é onde o Senhor transforma vidas. Neste lugar é onde o Senhor toca, levanta, Ele trata. Esse lugar é um lugar poderoso. Irmãos, todos os cultos que eu estou presente, eu venho com uma expectativa grande que o Senhor é capaz de fazer algo sobrenatural. O nosso Deus é um Deus de surpresa. O nosso Deus é um Deus que se compadece com o nosso sofrimento. Irmãos, precisamos ser fiéis a Ele. Maria, ela não perde tempo. Essa mulher, ela nos dá tantos ensinamentos. Ela aparece 3 vezes no Evangelho, e ela é de uma sensibilidade, de uma sabedoria, de uma nobreza. Ela não perde tempo e se prostra aos pés do Senhor. Outra coisa que eu aprendo: o lugar mais alto que alguém pode estar é aos pés do Senhor. Não é em lugares elevados, não, porque nos lugares elevados o homem pode te colocar, as pessoas podem te colocar, mas nos pés dele, irmãos, quando você entende o valor de estar aos pés do Senhor, não existe nada mais precioso do que isso. Maria está ali, eu fico por algum momento, eu fiquei imaginando o diálogo, a conversa, o que estava rolando ali, o que estava acontecendo. A palavra não diz o teor da conversa, mas eu penso que Jesus estava alimentando a alma daquela mulher. Jesus estava falando a palavra, porque o texto diz que ele falava a palavra. Imagino talvez que ele fala: Maria, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu posso imaginar isso. Eu te convido a imaginar também: Maria, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Maria, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Maria, não existe esperança no mundo se eu não estiver. Maria, eu sou a cura que você precisa. Maria, eu sou a esperança que você precisa. Maria, você pode confiar que eu estarei contigo em todos os momentos, ainda que todos te deixem, ainda que todos te abandonem. Você pode acreditar que eu estarei contigo. Irmãos, a gente precisa ouvir mais. O grande problema é que às vezes estamos tão atarefados com tantas coisas, estamos preocupados com tantas coisas, e que a gente deixa de ouvir. E por que não ouvir alguém que tem autoridade em um assunto para nos ajudar? E por que não estar sensível a alguém que está sendo instrumento de Deus, está sendo boca de Deus para a nossa vida, e a gente entender que o Senhor está falando conosco? Por que não ouvir quando a gente está aflito e o Senhor está nos dando um direcionamento, falando assim: vai por esse caminho, vai por esse outro caminho? Irmãos, Jesus está aqui. O mesmo Jesus que estava na casa de Marta e Maria, Ele está aqui nesta noite, e Ele quer fazer uma obra poderosa na minha vida e na sua vida. Jairo, chefe da sinagoga, estava com um problema da sua filha doente, e ele se lança aos pés. Ele entendeu que chegando aos pés ele conseguiria algo diferente. A mulher do fluxo de sangue,
no meio da multidão, muita gente, mas ela teve a sabedoria, a percepção de chegar aí nas orlas das vestes de Jesus. E às vezes a gente não está sensível a essa questão de nos render, de nos prostrar, de sermos tratados, porque existe um momento que a gente precisa sentar, ouvir, ser ministrado, ser tratado. Existe um tempo de restauração, existe um processo, uma caminhada, e a gente precisa respeitar o tempo. A gente precisa entender. Mas quando a gente endurece nosso coração, quando a gente se fecha para as coisas de Deus, às vezes Deus age de uma forma diferente. E foi assim com a vida de Saulo. Saulo tinha um schedule, que era ir para Damasco, perseguir os cristãos, ir até a sinagoga. Mas Jesus tinha um outro schedule, que era pegar aquele homem com o coração duro, aquele homem malvado, e transformar ele numa pedra preciosa, numa pessoa preciosa, num instrumento nas mãos dele. Jesus encontra com Saulo, e quando Saulo não quer ir aos pés do Senhor, o Senhor derruba. E agora ele está aos pés do Senhor e fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali foi uma das maiores experiências da vida de Saulo, porque a presença de Jesus muda caráter, a presença de Jesus muda postura. Por isso que você não entende, ele fazia isso, ela fazia aquilo, bebia, usava droga, se prostituía, e agora está transformado. Como isso aconteceu? É Jesus, é Jesus, é Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, irmãos, se o Filho do Homem vos libertar. Agora Jesus levanta Saulo e muda o nome para Paulo, um grande instrumento. Estava lendo sobre John Wesley, a história desse evangelista que foi um instrumento. Ele começava o dia por volta de mais ou menos 4 horas da manhã. Ele ia até a sala, um lugar onde ele tinha um quarto, uma sala, eu penso que é uma sala, e ele dobrava o seu joelho e ficava ali 1 hora meditando na palavra e buscando o Senhor. E durante o dia, por vezes ele tinha 3 ministrações, e o Senhor usava de forma poderosa. Que nessa noite nós entendamos nesta noite que o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor. Libera essa palavra para a vida de alguém que está ao seu lado. O melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor. Ele quer revelar segredos ao seu coração. Exalte o nome dEle, glorifique o nome do Senhor, engrandeça o nome dEle. E Marta é o oposto. Marta está preocupada, Marta está agitada, Marta está cuidando dos afazeres da casa, Marta está distraída. Mas tudo bem, Jesus está ali com Maria, tendo um momento dele, e de repente Marta não se conforma com essa situação, e fala: Senhor, não te importa, isso no versículo 40, Marta agitada de um lado para o outro: Senhor, não te importa que eu fique servir sozinha? Minha irmã fique aí, prostrada, sentada aos teus pés, e eu cuidando de tudo sozinha. Aí o Senhor entra, porque ninguém pode interromper a adoração de alguém, ninguém pode calar a voz de um adorador. Jesus fala: Marta, Marta, anda inquietas, agitada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Irmãos, quantos de nós temos caminhado assim, agitados,
querendo resolver tudo na força do nosso braço, com o nosso entendimento, achando que do nosso jeito vai ser resolvido, achando que do nosso jeito vai dar certo, quando na verdade, se o Senhor não fizer, se o Senhor não estiver na causa, se o Senhor não agir, se o Senhor não entrar, nada vai acontecer, nada vai acontecer. Nós precisamos aquietar. E um outro ponto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos ler em Salmos 46, Salmos de número 46. Esse Salmos é poderoso, fala que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, fala que há um rio cujas correntes, as nações, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí no versículo 10, eu amo esse versículo, diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, irmão, por gentileza, libera essa palavra para alguém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ah, por gentileza, levante uma de suas mãos, glorifique, exalte, glorifique o nome dele, aplauda o nome dele, porque ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, irmãos. Para de inquietação, descansa, confia. Me deixa indignado quando eu estou dirigindo e alguém está ao lado, você percebe que a pessoa está insegura porque ela gosta de estar no controle, e ela fica preocupada e por vezes ela ameaça pegar o volante. Isso é muito ruim. Quantos aqui já se depararam com uma situação dessa? Isso é ruim, irmãos. A gente precisa confiar que quem está na direção é o Senhor, quem está com o volante é o Senhor, e se Ele está com o volante, descansa, dorme. Deixa eu falar mais uma vez, se Ele está na direção e no controle, descansa, porque o final é certo, o final é de vitória. Mas está dando tudo errado, mas não existe possibilidade, a porta se fechou, a doença chegou, o diagnóstico é improvável. A última palavra é dele, a palavra final é dele, a direção quem tem é ele. Quem pode pôr um ponto final naquilo que o Senhor não pôs? Quem pode parar o braço poderoso do Senhor? Ninguém, ele está no controle, ele está no controle. Nunca foi fácil, o Senhor nunca prometeu facilidade, não. Evangelho de João 16:33 diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, essa família, amiga, íntimo de Jesus, lugar onde Jesus tinha prazer de estar, agora estão passando por um momento de turbulência. Mas como assim? Como passar por luta? Sim, na caminhada existem perdas, na caminhada existem ventos, na caminhada existem tempestades. Sim, se alguém falou isso, é mentira. Essa família é prova disso. Agora eles estão com Lázaro. O Evangelho de João fala: Lázaro está enfermo. E eles mandam um recado para o amigo: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus demora 2 dias no lugar onde ele estava. A gente precisa lidar com o tempo. A gente precisa lidar com o tempo. Agora Jesus fala: vamos para Betânia.
porque o nosso amigo está morto. E Jesus vai. E agora a gente vai ver a postura de uma e a postura da outra. Marta fica sabendo que Jesus está a caminho, ela sai desesperadamente. Quando encontra o Senhor, começa um diálogo com Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus fala: Marta, seu irmão ressurgir. Ela fala: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Jesus fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê nisto. Ela fala: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Filho, o Cristo, o Filho de Deus. Agora chama Maria. Presta atenção. Maria vai ao encontro de Jesus, chorando, sofrendo, abalada. Sim, não existe ninguém de ferro. E ela se prostra aos pés do Senhor. Versículo 32 do Evangelho de João, capítulo 11. Ela vai aos pés de Jesus. No momento que estava tudo bem, ela estava aos pés do Senhor. No momento que tudo está indo de mal a pior, ela está aos pés do Senhor. Perceba que ela fala a mesma coisa que Marta falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas com uma diferença: com lágrima nos olhos. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Mas existe um Deus que conhece cada lágrima. Existe um Deus que te conhece. Não conhece somente o exterior, mas conhece o interior. Um amigo que verdadeiramente ele nunca vai te deixar só. Ah, irmão. Alguém pode te decepcionar um dia. Talvez talvez o pastor, talvez alguém pode te decepcionar. Sim, isso faz parte. Às vezes um telefonema que não é atendido, uma mensagem às vezes que passa despercebido. Às vezes um momento que alguém te pede uma ajuda e você não pode ajudar naquele momento. Sim, e por vezes isso entristece. Ou talvez alguém que falhou com você. Isso faz parte, depois a gente conserta porque a gente é crente. Correto? As divergências a gente acerta. A gente chama o irmão e trata. Assim que a gente faz. Mas Jesus, não. Ele não. Ele nunca falha. Ele é fiel e justo. Ele é poderoso. Ele é poderoso, ele não falha. E no versículo 35 diz: Jesus chorou. E todos nós conhecemos a história. Ele vai e chama Lázaro para fora. E Lázaro ressuscita. No capítulo 12 de João, para a gente finalizar, existe mais um encontro de Jesus com a família. E agora quem está? Lázaro. Lázaro, irmãos, você imagina esse momento, celebração, Lázaro morto, como é que foi esse negócio? O rapaz estava lá, eu queria imaginar, estava lá, estava morto, e de repente eu ouvi uma voz, um negócio assim me sacudiu, me agitou, me tocou de uma forma diferente. Eu levantei, não entendi nada, mas já estava bem, saudável, estava tudo ok. De repente, foi assim, rápido. E Maria, capítulo de João, capítulo 12, versículo 3. Maria estava aos pés do Senhor.
derramando um perfume precioso, enxugando com seus cabelos, perfume precioso, e que se a gente entrasse aqui para falar o que representa esse perfume, como que era adquirido desde a mocidade até uma certa idade, o valor de um ano de trabalho, aquela mulher derrama. Irmãos, a gente precisa ser grato a Deus. A gratidão precisa estar dentro de nós. A gratidão precisa caminhar. A gente precisa saber de onde a gente veio, quem éramos. A gente precisa entender o que Deus fez, o que era antes e o que é hoje. Por que não trazer oferta e por que não trazer presentes para Deus? Porque a gente tem um coração tão endurecido quando muitas vezes se fala de dinheiro. Dentro da igreja não pode falar de dinheiro porque fere, porque atinge. A gente precisa, isso precisa gerar incômodo dentro de nós. A gente precisa ter um coração liberal e oferecer algo de valor, uma oferta de valor para o Senhor. A gente precisa ter um coração grato e falar: Senhor, eu não tinha, e o Senhor que fez. Senhor, não tinha possibilidade alguma. Eu sei de onde eu vim, irmãos. Eu sei que nem sempre foi como é hoje. No momento mais difícil da minha vida, o Senhor me abraçou. Quando eu me lembro que eu passei um momento muito difícil da minha vida, quando eu estava abandonando o futebol. Era uma paixão que eu tinha. Viajei para alguns estados do Brasil, estive na Argentina, joguei em alguns clubes, e as coisas começaram a dar errado, e fiquei muito mal. Foi quando eu conheci Jesus, foi quando Ele me aceitou. Eu gosto muito do Sérgio Lopes, os irmãos conhecem, o poeta Sérgio Lopes, e teve um louvor que mexeu muito comigo, e eu cantava ele, dizia assim: o amigo que eu encontrei me surpreendeu, quando todos me deixaram, ele me acolheu. Quem conhece? E sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema, ele me escutou. Eu encontrei esse Jesus. Esse Jesus se encontrou com você um dia. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, aleluias, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Aleluia. Se coloque em pé. Quero convidar o louvor. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é grande. Nunca perdeu batalha. Apocalipse 19:11 diz
Diz assim: vi o céu aberto e eis o cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça muitos diademas têm um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiu os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestidura de linho fino, branco e puro. Sai da sua boca uma espada para com ela ferir as nações, e ele mesmo gerará com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o largado furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele nunca perdeu peleja, nunca perdeu batalha. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. A presença dEle é real. Existe um ambiente de glória, existe uma atmosfera sobrenatural. Ambientes assim o Senhor realiza milagres. Ambientes como esse é onde o Senhor muda histórias. E o Senhor fala ao meu coração nesta noite que Ele trouxe vidas aqui para mudar histórias. Mudar histórias, vidas sem esperança. Pessoas que choram, ansiosas, inquietas, com depressão, angústia. O Senhor está trazendo aqui nesta noite, falando: confia tão somente em mim, confia tão somente em mim, confia tão somente em mim. Vou eu fazer algo sobrenatural e vou confundir a muitos. Confiai no meu braço, porque estou no controle. Nada foge, nada está fora. Mas como vai ser amanhã? O Senhor vai te ajudar. Mas eu não tenho como. Você não, falou bem. Ele tem o recurso que você precisa. Ele tem a provisão que você precisa. Ele tem o remédio que você precisa.